O nosso coração e a nossa mente ao Senhor Jesus. Espero que todos já tenham chegado a este culto com o seu coração antenado para as coisas de Deus. E se assim é, não faltará a sua bênção para o nosso culto nesta noite. Amém? Não depende de Deus, muito mais de nós mesmos. Então vamos curvar nossa fronte, com muita alegria e devoção, vamos orar ao Senhor. Mas abra sua boca e fale com Deus agora, sem nos atrapalharmos uns aos outros, mas cada um falando com Deus. Senhor, eu te louvo e nós te louvamos neste momento e nesta noite, neste culto, agradecidos por mais uma vez podermos voltar à tua casa. E nós reconhecemos que não é por acaso que aqui estamos, mas estamos aqui porque nos proporcionas, tu nos dás este privilégio. Nós queremos te engrandecer, Senhor, mesmo sem poder fazê-lo com as palavras que te agradem. O nosso vocabulário é muito fraco, é muito pobre, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E desde já pedimos perdão, Senhor, por não podermos expressar tudo aquilo que deveríamos expressar. Mas também tu conheces o nosso coração, e tu sabes o que vai no fundo do coração de cada um de nós nesta noite. Mas nós te pedimos, abre as janelas do céu sobre nós, e não somente sobre nós aqui neste culto, neste lugar, mas abre as janelas dos céus sobre todo o teu povo, que em algum lugar e por este mundo afora estará reunido, pregando a tua palavra, louvando o teu nome, exaltando a tua glória. Sê conosco, Senhor, e a ti toda a honra e todo louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Hino 46. Quem conheceu e conhece o pastor Marcos Elias, lembra-se que ele gostava muito deste hino, né? E eu também. Desde adolescente, conhecemos e cantávamos muito nas nossas igrejas, por este Brasil afora, este lindo hino. O que diz o hino? Eu perdido pecador. Uma olhadinha para o passado, né? Longe de quem? Do meu Jesus. E por aí vai. Mas graças a Deus que Ele nos achou, né? Amém. Se você já foi achado por Jesus, você conhece essa bênção da salvação, então louve a Deus e louvemos juntos ao Senhor. Pianista jovem, não é novo na igreja, é jovem, né? Para se exercitar, né? Começar a treinar mais os nossos hinos. Vamos lá então? Cante comigo. Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus. Cante. Sem vigor, a perecer sem luz, está no Cristo vivo, dando-me força para me conseguir.
Houve transformação na minha vida, na sua vida, a partir do dia que você se encontrou com Jesus? Quem pode dizer isso é bem-aventurado e feliz. Se for possível, como eu sempre digo e repito, sem muito vozerio, mas alegremente cumprimente quem está perto de você. E diga a ele, a ela, bem-vindo, que bom que você veio. Mas sem muito vozerio, não precisa fazer um vozerio enorme, né? Porque depois do culto vocês ainda podem se cumprimentar melhor e mais. Louvado seja o Senhor por esta linda oportunidade. Agradeça a Deus por estarmos juntos nesta linda noite. E sinta a comunhão que há em Jesus, nosso amado e querido Salvador. Aleluias. Muito bem. Graças a Deus. Podemos voltar aos nossos lugares? Porque a terminado o culto, você ainda abraça um e outro, especialmente os nossos visitantes. Podem se assentar. Muito obrigado. A nossa saudação indistintamente a todos, aos irmãos, membros desta família Betel, mas também há alguém que nos visita, e haverá alguém nessa noite que é nosso visitante, que não é, propriamente dito, membro desta igreja aqui, a igreja Betel. Por favor, tenha a gentileza, se você é visitante, se coloque um minutinho em pé, só um minutinho para nós vermos onde você está. Então, deste lado, muito bem-vinda, lá debaixo da galeria, bem-vindos. Mais alguém aqui na minha direita? Bem-vinda, bem-vindos, né? São membros de alguma igreja nossa? Ah, mas aqui eu não ouço. Ah, muito bem, muito bem. Ok, então sejam muito bem-vindos. E enfim, que você se sinta na casa do Pai, que é o melhor lugar, né? A casa do Pai. Eu tenho uma saudação especial da nossa querida igreja, que era filha, aliás, é filha é sempre filha, hoje já a igreja emancipada na cidade de Camaquã. E como eu disse ontem para os irmãos, um culto muito festivo, muito abençoado, muito bonito. O irmão Jorge Martins nos levou lá, a minha esposa. Nós tínhamos vários pastores para prestigiar a posse do querido casal, pastor Estevam e a pastora Júlia, que acabaram os seus estudos no seminário em dezembro e já receberam um convite da nossa igreja de Camaquã. E eu fui lá dar posse a eles e entregar o meu pastorado interino, porque eu fiquei alguns meses como pastor interino, dando um apoio para eles, ajudando a nossa ex-congregação, e foi muito bom mesmo. Ainda realizamos a celebração da ceia e após tínhamos também um momento de confraternização. Voltamos muito tarde da noite, por isso não estive na escola dominical. Recebam o abraço dos nossos irmãos. Estava também lá o nosso obreiro, que brevemente vai ser consagrado no Ministério da Palavra, o pastor Amarildo e a esposa Raquel, que assumiram agora o trabalho em Tapes, após alguns momentos difíceis da congregação, que é ainda filha de nossa igreja, e eles estão muito alegres. Brevemente eu estarei com eles uma ou duas noites, e eles estão muito felizes. A casa já está praticamente reformada, já estão morando na casa, e ela me disse, já tem o seu quarto, pastor. É muito bom, porque eu prometi estar com 2 noites com vocês, então tem que ter um quarto também para o pastor. Como? Ela disse o quarto para o pastor, mas é claro que eu disse para ela, eu vou trazer a minha esposa. E ela disse, claro, sem dúvida. Então a minha esposa não deixou por menos, né? É assim mesmo, as mulheres são assim e vale. Muito bem. Lembramos a todos os nossos irmãos e amigos que temos o nosso novo Jornal Luz nas Trevas, como sempre nos últimos tempos, muito lindo, com bons artigos, com muita informação do trabalho de nossas igrejas no Brasil, por este Brasil lá fora, eu digo Brasil lá dentro. Ele não custa nada para você. A igreja financia este. Custa sim, porque naturalmente a editora não pode editar de graça. Mas aqui na igreja você leva o seu jornal, pelo menos para a sua família. Nossos visitantes também podem levar o seu jornal. E olha, nós estamos agora comemorando brevemente 90 anos de Jornal Luz nas Trevas. Isso não é pouca coisa, irmãos.
Atrás disso tem muito suor derramado. Eu sou testemunha de obreiros, irmãos e mulheres que trabalham com seu suor para que esse jornal não parasse. Poucas denominações no Brasil têm essa história. Praticamente 90 anos ininterruptos, né? Editando esse jornal. Leve para sua casa, leia, aprecie, dê para um amigo, um vizinho, vai ser bom. E por falar nisso, literatura, me parece que ainda restam aqui, não é, umas 6 revistas, não é, da Escola Dominical. Não deviam ficar guardadas aí. Também não foram elaboradas, e custa muito trabalho elaborar uma revista dessa. Todos os trimestres, cada trimestre, uma nova revista com os mais variados assuntos e estudos bíblicos. Se você não vem à Escola Dominical, e é uma pena porque deveria vir, mesmo assim, leve a revista, R$7 para 3 meses, meus irmãos. Me prometam que não vamos deixar essas 6 revistas aí, né? Não. O irmão Flávio, depois do culto, oferece para vocês e não vai sobrar nenhuma. Posso ouvir um amém? Amém. Então não vai sobrar mesmo. Gostei. Leitura bíblica para a inspiração do nosso culto, até porque com essa leitura nós vamos abrir, por assim dizer, a temática desta noite. E eu deixo, como às vezes eu faço, livre para aquele irmão ou aquela irmã que gostaria de chegar aqui à frente ao microfone e ler conosco no livro de Salmos, Salmo 26, versículos 1 a 7. Eu dou 2 minutinhos para vocês pensarem. Veio rápido, hein? Muito bem. Essas voluntariedades faz bem, né? Então, o Guto, como nós o chamamos, o nome dele não é Guto, é Augusto, se eu estou bem informado. E não é Augusto, mas é Augusto, né? Muito bem. Mas é Guto. Ele vai ler conosco. Salmo de número 26, versículos 1 a 7. Podemos ficar em pé mais uma vez em reverência à palavra? Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Aleluia. Preciosos versículos que, como eu disse e repito, abrem, por assim dizer, a temática desta noite, se o Senhor assim nos permitir. E agora eu gostaria que nós tivéssemos nesse primeiro ou segundo momento de oração, momentos de gratidão ao Senhor. A gente pede tanto, né? E a palavra de Deus nos dá esse direito. Pedir e dar-se-vos-á. Nós vamos agradecer? Amém. Inclusive o nosso irmão Isaías, ele pediu para dar um breve testemunho de agradecimento. Ele já pode chegar aqui à frente ao microfone. E se você tem um motivo especial de agradecimento, porque nós temos motivos comuns, entre aspas, sobretudo pela salvação, pelo pão de cada dia, mas às vezes temos aqui e ali um motivo muito especial. Então eu queria que você tivesse a coragem, mais do que isso, a alegria de chegar aqui à minha direita, para que todos vissem que você está com esse gesto testemunhando e agradecendo a Deus. Sinta-se à vontade. O irmão Isaías, ele pediu para oralizar, verbalizar a sua gratidão, né? E ele vai dizer por quê. Eu acho que os irmãos podem sentar um pouquinho. Eu vou procurar ser rápido, né, meus irmãos? Desculpa, pastor, mas a minha esposa sabe que eu quase não vim aqui à frente, mas eu sou agradecido a Deus por todas as coisas, sempre. Sou uma pessoa criada na escola dominical, conheço bem a palavra e sei que nós não merecemos nada, mas pela misericórdia do Senhor, às vezes Ele nos poupa, né? Poupa a nossa vida. Então, iniciando essas palavras, quero dizer que terça-feira, após o culto, um grande culto, em memória da esposa do irmão, que está ali até, eu saí para pegar o meu carro, tinha muitos carros, muita gente,
E eu fui, então, abordado por 2 pessoas, já estando dentro do carro para sair, um com um revólver na janela do carro e outro me abordando para que eu não saísse do carro. Irmãos, são momentos rápidos que não dá nem para pensar. Eu nunca tinha passado, sei lá, já coisas parecidas, mas assim, assalto à mão armada, pedindo para ficar dentro do carro, não sai, não sai, não sai. Mas eu peço até perdão a Deus que eu desobedeci. E eu pulei por cima deles e saí do carro. Então, eles levaram o carro, eu até agradeço o Alex, o Mário, o irmão Jorge, que me prestou o carro depois, saiu comigo. Levaram o carro, mas comigo, graças a Deus, estou aqui para agradecer. Só um ombro machucado, foi quando eu saí do carro. Então, eu digo que as misericórdias do Senhor, embora a gente não mereça, Ele nos ajuda, Ele nos guarda. E passei assim um trabalho quarta, quinta e sexta, mas sexta recuperei o carro, tinha rastreador, eu recuperei, poucas coisas levaram, o carro veio intacto, até me admirei, mas tudo eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque Ele poupou a minha vida. E muitos dos irmãos que estão aqui já passaram por isso e viram o livramento do Senhor, viram. Então é motivo de nós sermos gratos a Deus, porque Ele promete na palavra que Ele cuida de nós e realmente Ele cuida. E muito obrigado para os irmãos que me ajudaram, e pastor que me visitou, pastor Lima, irmã Nair, irmão Jorge, né? E os que ligaram para mim e que oraram. Muito obrigado. E é isso. Família é assim, né? Tenha vontade, tenha vontade. Momentos de gratidão, de agradecimento, é um momento muito especial. Eu vou dar sequência a esse testemunho, porque é interessante. Eu tive uns segundos de bobeira durante esse momento que o irmão Isaías está relatando, graças a Deus, porque eu estava estacionado uns segundos depois dele e os ladrões passaram pelo meu carro. Estava o Zenóbio de um lado, o Zenóbio não viu nada, ele só viu depois, e eu estava do outro lado, e o ladrão passou pelo meio dos nossos 2 carros. Eu não percebi nada, só me dei conta quando eu vi o Alex e o Mário correndo, que eu percebi que era um assalto. Então assim, qual foi a lição que depois eu tirei disso? Eu fiquei pensando, se eu tivesse me dado conta no momento que ocorreu, eu teria saído do meu carro e teria ido para tentar, para enfrentar a situação, para ver se eu impedia deles roubarem o carro. Graças a Deus eu não me dei conta da situação. Irmãos, se ocorrer isso de novo, que não ocorra, se ocorrer isso de novo, não enfrentem essa situação. Nós estamos desarmados, nós estamos numa situação desigual. Essas pessoas normalmente estão armadas. Então, graças ao bom Deus, que eu fiquei neutralizado, não me dei conta, só percebi depois, e eu reitero isso, irmãos, não enfrentemos essa situação de peito aberto. O irmão Isaías recuperou esse carro no mesmo dia, 2, 3 horas depois, ele já sabia onde estava o carro. Tudo que nós podemos fazer é preventivo, é cuidar na hora de sair, sairmos juntos, é deixar num local iluminado, é fazermos seguro, é colocar um rastreador, é colocar alguma coisa que bloqueie o carro, é travar a direção, tudo preventivo. Após o momento do assalto, mentalizem, peçam a Deus discernimento para não fazer um enfrentamento, porque é uma ingenuidade, seria um despreparo total ter uma atitude dessas. É esse o recado. Eu me solidarizo a esse testemunho, porque ele me impactou também. Eu fiz contato depois com o irmão Isaías, eu também já fui assaltado à mão armada, também já fui roubado aqui na frente da igreja. Então nós temos o Pai do céu que nos guarda, e Ele está sempre nos protegendo, nos iluminando, nos amparando. Só não podemos ser ingênuos, temos que ter sempre cuidado. É isso. Amém. Mais um testemunho, eu não posso impedir. Se for uma noite de testemunho para a glória de Deus, tudo bem. Louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz do Senhor. Sou 1,90 m quase. Boa noite a todos. Eu venho aqui na igreja algumas vezes.
frequentar, visitá-la. Amo muito essa congregação. E hoje era um dia que eu ia ficar dentro de casa, porque eu ando muito cansado pelo meu trabalho. E Deus me lembrou que eu tinha que vir na casa dele adorá-lo, que eu tinha que vir aqui exaltar o nome dele. E agora, a gente meio que chegando atrasado quase, deu essa feliz coincidência. Ontem eu estava em minha casa, a gente fez uma festa de aniversário, para quem vos diz agora, e Deus me fez me lembrar desde a minha infância até agora. Minha infância, eu tive um pai alcoólatra, a gente nunca teve educação dentro de casa, basicamente. Minha mãe teve que trabalhar a vida inteira para nos sustentar. E isso me alegra muito, porque Deus me lembra e nos lembra que somos vasos escolhidos. E não importa o que a gente passa na vida, Ele está lá nos guardando. Durante décadas eu me perguntei o porquê que eu tinha que passar por aquilo. E Deus me mostrou que tudo é para a glória e honra dEle. Salmo 119 nos mostra, bem breve aqui, sobre os testemunhos: teu servo medita em teus estatutos, pois teus testemunhos são minhas delícias e meus conselheiros. Então que a gente possa, todo dia, se lembrar do passado que a gente teve e do futuro que Deus está preparando para nós. Ontem a minha família, ninguém acredita ainda da forma que eu acredito em Deus. E cada vez mais Deus está fazendo o sobrenatural na minha família, porque a minha casa e eu serviremos ao Senhor. E quando a gente entrega nosso coração, a nossa alma e nosso espírito a Deus, é impossível agir de Deus em cada uma das famílias que estão aqui e aquelas que ainda não conhecem a palavra. Então, para a glória e honra do Senhor, esse testemunho, eu agradeço a Deus pela minha família estar sendo estruturada no caminho dele, porque Salmo também relata que ele é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Obrigado, irmãos. Então, como os irmãos e amigos percebem, o culto está tomando uma direção um pouquinho diferente daquilo que estava no script. Mas é assim culto a Deus. Amém? Nós não estamos engessados. Agora sim, os que querem agradecer a sua presença aqui diante da congregação, e isso é bíblico, né? A Bíblia fala disso. Podem chegar aqui à minha mão direita, como já estavam vindo, e vamos então ficar em pé mais uma vez, e com a nossa presença aqui à minha direita, os que querem agradecer ao Senhor pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, não precisa ser um assalto, que bom que não seja, né? Mas por tantas outras coisas boas que tem acontecido na tua vida, na nossa vida. Aproveite esse minuto para agradecer, e Deus se agrada muito disso. Não deixe para fazer amanhã. Se você entende que este é o momento para, junto com a igreja, diante do povo de Deus, com a sua presença aqui na frente, dizer com esse simples gesto: estou agradecendo ao meu Deus, e sei que Ele me guardou, que Ele tem me ajudado, que Ele tem me suportado, porque Deus se agrada muitíssimo disso, e o povo de Deus precisa aprender sempre a cumprir essas coisas, fazer o que a Bíblia ensina, desde o Antigo Testamento. E eu também levanto a minha mão e digo: muito obrigado, Senhor, porque se posso estar aqui, e se ainda posso pregar a palavra de Deus e fazer esta obra que há muito tempo Ele colocou sobre os meus ombros, é só porque Deus é bom e tem me ajudado. Um agradecimento especial. Não faz muito que eu falei com o Sérgio, e ele esteve em Madrid, e Deus cuidou deles, e as reuniões de lá foram muito bem, e mandaram um abraço especial para vocês. É Deus fazendo a sua obra lá na Europa, através de muitos servos, inclusive de pessoas aqui do Brasil e da nossa igreja Betel. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. O que é que eu proponho e sugiro para cada um de vocês? É que você levante a sua voz sem derrubar o teto, mas levante a sua voz, e todo mundo vai orar aqui. E não precisa orar tão alto que quebre o teto, não é essa a ideia. Mas levante agora a sua voz e ore. Nós vamos orar todos juntos, sem nos atrapalhar. Posso ouvir um amém para isso? Então vamos orar.
vencer, Senhor. Tira de nós todo medo, tira de nós todo temor e põe nos nossos lábios louvores e gratidão a Ti, Senhor. Tu és bom, as Tuas maravilhas são grandes, o Teu poder é simplesmente extraordinário e Tu fazes e ainda farás grandes maravilhas. Nós, como congregação do Senhor, dizemos muito, muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos a termos um coração agradecido, no precioso nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Continuemos em espírito de louvores e agradecimentos ao Senhor. Eu convido o grupo de louvor que vai cantar neste primeiro momento um cântico, já está tudo combinado com eles. Já estamos bem antenados e harmonizados, porque depois, mais tarde, eles cantam de novo. Enquanto isso, enquanto eles se preparam, eu lembro os nossos cultos, anúncios para esta semana, permitindo o Senhor. Terça-feira, continuamos com o nosso culto de oração e reflexão bíblica. Ainda não estamos retomando os nossos estudos em livros. Daqui a pouco, assim que o pastor Gerson volte de suas férias. Isso vai acontecer mais para o final da semana. Daqui a pouco, na segunda quinzena deste mês, se Deus permitir, nós retomaremos os nossos estudos em algum livro da Bíblia. Amém? Porque tem sido muito bom. E também vamos recomeçar os ensaios. Agora que praticamente o período de veraneio está passando e as escolas também já começam a funcionar. Temos culto de oração terça-feira. E vejam bem, por causa do culto de memória, eu agradeço em nome da família mais uma vez, da nossa querida irmã falecida Ângela, em função disso, nós tínhamos um culto, eu diria assim, muito grande, né? Com muita gente aqui, mas só porque era o culto de memória. E aí eu falei, mas não dá para ter um culto assim, desse tamanho, todas as terças-feiras? Eu acho que dá, né? Ou não dá? Posso ouvir o amém? Depende de nós nos dispormos para isso. Então eu já estou anunciando não um pequeno culto, um grande culto na terça-feira, se Deus nos permitir, com vida e saúde. Sejam bem-vindos. Quinta-feira, o culto de intercessão, que um grupo sempre vem. O culto jovem agora já voltou ao seu horário normal, aos sábados. E nós estamos com um grupo muito bom mesmo, um grande número de jovens nos cultos deles, agora já de novo aos sábados, e no próximo domingo, escola dominical às 9h30, às 10 horas, nossa grande e abençoada escola dominical. Como eu disse, ainda sobraram poucas revistas, não deixe que elas fiquem aí depositadas ao pó, mas leve a sua revista, mesmo que você não seja aluno assíduo, mas pode se tornar, e deveria se tornar, seria muito bom. E à noite de domingo próximo, às 19 horas, nosso maior culto da semana, como tem sido o costume. Bem-vindos todos, que o Senhor nos abençoe e nos dê muita alegria para voltarmos à casa dele. Amém. Vamos nos colocar de pé. Em Atos 10, 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse mesmo Espírito Santo está aqui nessa noite, amém? Aleluia. Te amamos, Senhor. Não há nada maior, não há nada melhor, nada que se compare. És a nossa esperança.
uma vez o refrão dessa canção. Santo Espírito, és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Podemos nos assentar e comodamente vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos. E vamos ler apenas neste momento um versículo. No no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, portanto, no Antigo Testamento, que faz parte do grupo de livros chamados livros poéticos, na Bíblia Sagrada. Provérbios 4 e versículo 23. E nós temos aqui a seguinte mensagem: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, ou guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler de novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, segundo a tradução de Almeida. Você quer colocar a sua mão sobre o seu coração? É do lado esquerdo. Não é assim que eu estou fazendo. É que eu estou com a mão esquerda ocupada. É aqui. Você quer colocar, fazer um sinal? Não é obrigado a fazer. Aperte um pouquinho sobre esse seu coração. Como todos nós sabemos, sem ser médico, sem ser enfermeiro e sem ter grandes conhecimentos de anatomia humana, como todos sabemos, nosso coração, ou seja, este músculo, assim é definido o coração, no lado esquerdo do nosso peito, é um órgão vital, porque sem ele não se pode viver. Se o coração para por assim dizer, a vida. É um órgão indispensável, eu repito, sem ele eu não posso viver. Sem ele nenhuma pessoa vive. É um órgão relativamente pequeno do ponto de vista anatômico. Qual é o tamanho do seu coração? Se você é uma pessoa normal, se não tem problemas nessa área, qual é o tamanho do seu coração? Feche a sua mão e esse é o tamanho do seu coração. É isso. Relativamente pequeno, dizia eu, e repito, porque comparado com outros órgãos e com outros membros do nosso corpo, ele é muito pequeno. Mas que máquina poderosa, né? Que maquineta é uma máquina pequena, segundo diz a língua portuguesa. Que maquineta poderosa, né? Tão pequena, mas tão vital, tão importante, tão necessária, indispensável. Essa pequena máquina realiza um trabalho fantástico. Quantas vezes bate o teu coração normalmente por dia, por minuto? De 60 a 100 vezes por minuto bate o teu coração, se for normal. Durante quanto tempo? Durante 24 horas, durante um ano inteiro, durante todos os anos da nossa vida, sem interrupção. Claro, às vezes há problemas, mas mesmo assim temos de dizer, repetir, que máquina fantástica. Digam os naturalistas o que queiram dizer, digam os incrédulos o que queiram afirmar, mas nós dizemos, com toda a igreja cristã, a partir de Jesus especialmente, e com toda a igreja do Antigo Testamento, nós dizemos, máquina que Deus fabricou, louvado seja o seu nome.
E ninguém poderia ter fabricado isso. Não pode ser produto daquilo que se chama evolução natural das coisas. Não. Nosso Deus, uma mente incomparavelmente inteligente. Nosso Deus, inteligente, sábio, poderoso, fez o nosso corpo e colocou nesse corpo, eu repito, essa maquinazinha desse tamanho, mas tão poderosa, tão vital, tão maravilhosa, e louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus pelo seu coração. Mas quando a Bíblia fala de coração, as mais das vezes não se refere a essa maquinazinha que eu chamo anatomicamente de músculo, de fato é, né? Aqui no nosso lado esquerdo do peito. Não. Quando a Bíblia fala de coração, as mais das vezes ela se refere não a este músculo chamado coração, mas se refere àquele coração mais interno, que segundo as definições do apóstolo Paulo chama-se o homem interior. Aquilo que o homem não vê, aquilo que na verdade o médico não sabe avaliar, aquilo que o estetoscópio, aquele aparelhinho que o médico usa para nos auscultar, também não percebe, não é dessa área. Aquele íntimo, aquele interior que só Deus conhece com toda a sua profundeza. Amém? E eu quero chamar a nossa atenção nesse momento já para essa grande realidade. Este homem interior, este coração mais interno, mais profundo, com todas as suas dimensões psicológicas, mentais e espirituais, porque o homem, segundo o ensinamento bíblico e segundo a visão da Bíblia, desde o Antigo Testamento, o homem é uma unidade. E nós não podemos dividir o ser humano, como faz o açougueiro, pega uma faca e vai dividindo em partes o boi, né? Não se divide o ser humano assim, dessa forma. Não é a forma bíblica e não é a teologia bíblica fazer isso. Aquilo que às vezes nós chamamos de divisões, alma, espírito e corpo, não é a nomenclatura adequada, biblicamente falando. O ser humano é uno, mas tem várias dimensões. E quando a Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, de coração, na verdade a Bíblia quer dizer coração, alma, mente e espírito. Mais uma vez, é o homem interior, que só Deus conhece, que nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus conhece tudo isso. Um ser uno, eu repito, mas que tem várias dimensões. E a palavra de Deus hoje, neste culto, e nesta palavra está nos chamando a atenção para a necessidade de nós guardarmos este coração. Sim, cuidar efetivamente, no primeiro momento, do coração físico, porque esse coração físico também tem problemas. Funciona, como eu disse, tão maravilhosamente, aliás, é uma questão que nos chama a atenção se a gente para pensar nisso, né? Eu repito, de 60 a 100 vezes por minuto, uma vida inteira de, digamos, 80 anos, 100 anos, e não se cansa, né? E normalmente não para, e quando para, estamos com risco de vida. Claro, às vezes dá uns chiliques, né? Assim que se fala. Minha esposa sempre falou assim, chiliques, é um termo, né, popular, né? Chiliques, às vezes dá um chilique. Às vezes, umas arritmias, e parece que ele vai parar, e às vezes para mesmo, às vezes coisa mais séria, inclusive dá um infarto, às vezes é preciso colocar um marca-passo, outras vezes é preciso colocar um stent, aquela molinha do coração, como se chama vulgarmente, e às vezes é preciso até um transplante. Por isso, claro, no primeiro momento, e até do ponto de vista anatômico, biológico, é preciso sim cuidar do coração, é preciso guardar do coração. Hoje os médicos, a medicina está nos chamando a atenção mais e mais. Cuide do seu coração. Isso tem a ver inclusive com alimentação, tem a ver com o jeito e a maneira de viver.
tem a ver com várias situações e comportamento e posturas da nossa parte. É importante cuidar do coração físico e ainda muito mais importante cuidar do coração espiritual, entre aspas, assim posso dizer, amém? E já nesta altura eu preciso me perguntar a mim e a todos nós, e cada um para si, como é que anda o cuidado com o nosso coração espiritual? Como é que anda o nosso cuidado com esse outro tipo de coração? Muito mais importante, muito mais sério, porque tem a ver inclusive com a eternidade e com aquilo que, parado esse coração físico, ainda assim mesmo de alguma forma continua. Então quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite aqui, de corpo presente, e também a todos quantos nos escutam online, sobre este assunto. Sejamos rápidos e objetivos. Fortes razões para guardar, mudando a palavra, para cuidar do nosso coração. Vocês querem repetir isso comigo? Até para voltarmos para casa meditando sobre isso? Fortes razões para cuidar do nosso coração. Agora, claro, em sentido mais espiritual. Primeiro, cuidar do nosso coração para preveni-lo do engano, porque não sou eu quem o diz. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem. Que palavra séria, né? Que afirmação séria. É a Bíblia quem diz. Enganoso é o coração do homem. Esta é uma declaração tremenda. Às vezes, muitas vezes, ouve-se dizer com boas intenções: essa pessoa, fulano de tal, fala de coração. E isso quer dizer, com isso se quer dizer, ela é sincera, ela não fala de uma maneira sofisticada, ela não tem enganação, fala de coração. Por trás dessa expressão, eu acho que é, no mínimo, boa intenção. E há pessoas que falam de coração nesse sentido, são sinceras, são honestas, não há hipocrisia em suas palavras, em suas posturas, e vale a pena conviver com essas pessoas. Mesmo assim, a declaração da Bíblia é tremendamente séria: enganoso é o coração do homem. O problema é justamente esse, que o nosso coração pode nos enganar. E se por um lado é bom a gente ouvir, até dizer, vamos ouvir o coração. Na política já se ouviu, né? Pouco tempo atrás, vote com o seu coração. Tudo bem, eu não estou criticando isso. Só que a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Ele pode nos enganar. Pode parecer que está sendo muito bom, que Ele está nos levando a sentir coisas boas, que vai nos levar para o caminho certo, pela vereda certa, mas pode nos enganar. E a vida, menos dia, mais dias, vai comprovando isso. E nós sabemos por que o coração do homem é enganoso. Por causa da situação pecaminosa do homem. Meus irmãos e meus amigos, a não ser que Deus faça um transplante no nosso coração, em nossa vida espiritual, a não ser que Deus intervenha com poder e graça e mude as coisas, o nosso coração não é assim tão confiável. Não é só questão de haver alguns chiliques e transportando isso até para o mundo espiritual. O problema é que, como o coração humano é enganoso, ele pode nos levar a muitas veredas erradas, errôneas, e não vai dar certo, e não terminará bem. Mas graças a Deus, e sobre isso eu falo um pouquinho mais adiante, que Deus pode intervir. Posso ouvir um amém? Amém mesmo, irmãos? Graças a Deus que Deus pode intervir. Graças a Deus que Ele é o melhor de todos os cirurgiões. E quando uma pessoa se entrega a Jesus com sinceridade, mesmo com o coração enganoso, quando ela se entrega de corpo e alma e espírito, de coração, entre aspas, nos braços do Senhor Deus, e é perdoada, e adquire
o status de ser chamado filho de Deus, a partir desse momento, as coisas podem mudar, e vão mudar para melhor. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus, porque não é fantasia. Os testemunhos dos crentes, as experiências dos crentes comprovam isso, e não parou de acontecer isso. Cuidar do nosso coração, sim, para que ele não perca sua força de levar a vida a todo o corpo, porque é isso que o coração faz. O nosso coração físico tem essa função de levar a vida a todo o corpo, porque, como sabemos também, eu repito, sem ser médico, sem ser enfermeiro, sem ser técnico de enfermagem, como sabemos todos, o músculo coração impulsiona o sangue para todo o corpo. Este movimento começa no ventrículo esquerdo do coração, impele o sangue para as artérias do nosso corpo, a chamada grande circulação, que depois dessa viagem volta para o ventrículo direito e já carregado de muitas impurezas. Em seguida, este sangue é impelido para os pulmões, é renovado, é purificado e daí de novo enviado para todas as artérias do nosso corpo. É um processo contínuo, regular, é um ritmo fantástico, né? Que acontece isso, como eu dizia antes no início, durante toda uma vida de 80, 100 anos. Louvado seja Deus. Um processo biológico, físico, químico, mas sobretudo um processo que revela a grandeza, a sabedoria e o poder do nosso Deus. E quando alguma coisa nesse processo não sai bem, temos problemas. E até podemos morrer, um dia vamos morrer. Um dia esse coração, essa máquina para. Mas o coração espiritual é diferente. Eu estava meditando sobre isso e dizendo para mim mesmo, mas que dispêndio de energia, né? Que máquina que trabalha incansavelmente, desse tamanhozinho, né? E não se cansa. E se ela parar, temos problemas, como eu estava dizendo e repito. Se ela parar, podemos ter enormes problemas. Este é o coração físico, eu dizia antes e repito aqui. Mas e quanto ao coração que eu chamo de coração psicológico, mental e espiritual, segundo a teologia da Bíblia? E quanto a esse outro tipo de coração? Ah, meus amigos, muito mais nós precisamos que esse coração funcione forte, funcione bem. Se esse coração espiritual não funcionar bem, se ele começar a ficar enfraquecido, e é a hora e o momento de nós perguntarmos como é que está a força desse coração espiritual na nossa vida. Se esse coração espiritual não continuar fazendo a sua tarefa e fazendo bem, então o desempenho está muito fragilizado, prejudicado, e vai trazer consequências sérias para a nossa vida espiritual. Sim, porque essa força, agora no sentido espiritual e no coração espiritual, essa força, esse ímpeto, esse comando e o resultado disso no sentido espiritual, quando o coração espiritual realmente deve e precisa funcionar bem, isso exige um tratamento, como a questão do coração físico, como precisamos ir ao médico para fazer uma avaliação, para ele auscultar as nossas batidas, para ele também nos receitar algum medicamento para tratar dessa situação. Meus amigos, meus irmãos, há um tratamento também para o nosso coração espiritual, e pelo menos 3 medicamentos muito necessários, indispensáveis, precisamos tomar todos os dias e durante toda a nossa vida. Quais são eles? Na verdade são medicamentos simples, mas muito importantes. O primeiro medicamento, entre outros, chama-se constante oração, para que o nosso elo de comunhão entre nós e Deus esteja funcionando. Amém? Esse assunto é tão sério e ao mesmo tempo tão comum, entre aspas, tão badalado,
que parece que a gente não quer mais ouvir isso, porque acha que não precisa mais falar sobre isso. Mas todos vocês e eu também, todos nós haveremos de confessar que temos enormes problemas de manter essa constância, não é verdade? O coração precisa estar sempre batendo, não pode ter chiliques, e às vezes tem. E o tratamento para o nosso coração espiritual começa por aí, que nós precisamos viver uma vida de constante oração. Mas é a coisa mais difícil do mundo, por assim dizer, mesmo para nós crentes, manter uma vida de constante oração. Você pode sair pensando sobre isso, até achando que não é verdade, mas se você conhece a Bíblia, não sou eu que o diz, é o que a Bíblia diz. As advertências bíblicas do Antigo até o Novo Testamento vão nessa direção. Mantenha uma vida de constante oração, quer dizer, não quebre este elo de comunhão entre você e Deus. Quando você quebra, quando eu quebro este elo, quando este elo entre mim e Deus está, no mínimo, fragilizado, o meu coração espiritual não está sendo bem tratado. Mas como temos problemas nessa área? Nós achamos todas as razões do mundo para tirar algum tempo de oração. Nós temos tantos programas que é difícil ir ao culto de oração. E não precisa tirar pedra em ninguém, nem eu mesmo. Como é difícil manter esse tratamento. E sabem por que é difícil? Porque há um inimigo interessado que seja assim mesmo. Porque enquanto um crente se mantém viva comunhão e oração com seu Deus, o Senhor avança. A graça avança, as coisas maravilhosas acontecem na tua vida, e quando nós nos retiramos disso, vence o inimigo. É mais do que simbólico, é até enigmático, e mais do que isso, é simplesmente maravilhosa a história daquele evento, se podemos chamar assim, acontecido com Moisés na frente do seu povo diante de uma guerra. O que diz o texto do Antigo Testamento? Alguém se lembra? Enquanto os braços de Moisés, o líder, estavam já se cansando e caindo, e enquanto esses braços estavam caídos, o inimigo avançava. Mas desde que alguns auxiliares vieram e seguraram os dois braços, o inimigo se retirava e o povo de Deus avançava. Aleluia. Podemos dizer amém para isso, irmãos? Isso é mais do que uma historinha. Isto é realmente enigmático. Isto é simbólico. E mais do que isso, isso é uma gloriosa realidade. Se nós pelo menos pudéssemos sustentar alguém, não é? Para que esse alguém pudesse interceder pelos outros. Eu já lhes disse aqui de público e repito hoje para a glória de Deus, com muita gratidão no meu coração, sem poder agradecer a todos, até porque não conheço todos. Mas quantas vezes, não só na igreja local onde eu fui pastor, onde eu sou pastor, mas as minhas viagens, por causa desse reino de Deus, pessoas que eu não conheço, não conhecia pessoalmente e até hoje não conheço bem, me diziam e me dizem lá na porta, lá na saída: pastor, eu sempre estou orando pelo Senhor ou por ti, e eu só posso dizer muito obrigado, porque cada vez que alguém faz isso por mim, está sustentando os meus braços. Eu sou homem, o pastor da igreja é homem, os missionários são homens, eles sofrem as mesmas questões que você sofre, e até piores. Eles têm as mesmas problemáticas, eles também podem entrar em depressão. Graças a Deus, para a glória do meu Deus, ainda não entrei nisso, espero que Ele me poupe disso. Mas não entrei. Mas conheço situações de colegas, de gente querida, comprometida com Deus, que por alguma razão entrou nessa situação. Se nós pudermos pelo menos levantar um braço e trazer essa cooperação de sustentação, orando, então, meus irmãos, estamos salvando vidas. Diga amém para isso.
Parece que nós temos dificuldade em entender isso, muito mais praticar isso. E há um inimigo, há alguém interessado para que isso aconteça. Por todas as razões do mundo, da iniquidade, né? O inimigo não quer ver uma igreja em oração. Os maiores cultos deviam ser cultos de oração, não são. Anuncia uma festa, e nada contra a festa se for uma festa cristã. Anuncia um programa especial em que haja comidas, bebida e comida, nada contra isso se for decente. E o povo vem, e até paga. Anuncia culto de oração. Hoje um grande culto de oração, uma reunião especial de oração. Quantos que vem? Responda você mesmo para si. Mas os tempos de avivamento sempre foram marcados por grandes reuniões de oração. É impressionante quando eu leio e dou uma olhada de novo, de vez em quando, nos grandes movimentos espirituais da igreja através de 20 séculos. É impressionante o que se lê nesses relatos. As igrejas cheias, fossem grandes ou pequenas, mas cheias, faltando lugar, com o povo orando a Deus, e Deus derramando bênçãos sobre bênçãos, e salvando vidas, e avivando os crentes, e curando e fazendo milagres, porque Deus se agrada disso, e o inimigo pega a sua espada do mal e quer cortar isso. Mas louvado seja Deus, ainda há gente que ora. E se você se inclui nisso, você é muito abençoado. Se você se inclui nessa lista dos que oram, dos intercessores, saiba que este é um ministério impagável, e um ministério glorioso, porque é um ministério que está no coração de Deus, amém? E se você não puder fazer muito mais, pelo menos guarde esse ministério, porque assim também você estará guardando o seu próprio coração e até cuidando do coração de muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento e nessa versão e nesse engajamento, você se torna verdadeiro enfermeiro de Deus. Você se torna um médico nas mãos de Deus no mundo espiritual, e Deus quer usar o seu povo para isso, a mim, a você e a todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Meu coração está cheio de coisas boas. Preciso ir para o terceiro tópico desta mensagem. Cuidar do coração, eu estava dizendo, né? Para que ele não perca a sua força de levar, né, a todo o nosso ser essa poderosa energia. Que energia fantástica! Até porque se trata de levar o quê? O sangue. E sangue na Bíblia, desde o Antigo Testamento, é símbolo da vida. E se não correr o sangue em nossas artérias e nossas veias, nós estamos para morrer. Interessante a diferença entre a grande e a pequena circulação, né? Vamos bancar um pouquinho o enfermeiro aqui e o médico? Não precisa ser médico para saber isso. Todo mundo que foi na escola aprendeu. Qual é a diferença entre a grande circulação e a pequena circulação? Basicamente, é que na grande circulação, saindo do ventrículo esquerdo, indo para... vai o sangue, vai o sangue arterial, sangue bom. Mas na volta, vem o sangue chamado... gente, vamos rememorar um pouquinho da escola. Vem o sangue chamado venoso, que a gente pode traduzir diferente de dizer corrupto, sujo, imundo. Ele volta trazendo todas as impurezas que ele foi pegando durante essa longa viagem, através, né, do corpo. Ele é jogado para os pulmões, é renovado, né? E isso se chama pequena circulação, é renovado pelos pulmões, recebe uma verdadeira renovação, e aí depois é bombado como sangue novo, de novo, para todo o corpo. Isso se repete durante toda uma vida, como eu acabei de explicar. É fantástico o que Deus faz, né? E o problema é que constantemente nós estamos sendo alvo desta corrupção, ou seja, desta sujeira. Prestemos bem atenção nisso.
mesmo crentes, mesmo entregues a Jesus, mesmo salvos, nós não estamos imunes a este mundo. Constantemente o nosso sangue, entre aspas, né? O nosso sangue espiritual está sendo atacado. O nosso coração espiritual está sendo atacado. Mas graças a Deus que há renovação. Amém? Você está entendendo bem esse recado bíblico? Graças a Deus que há renovação. No propósito de Deus, até do ponto de vista meramente físico, há uma renovação. Por isso que é bom ter bons pulmões, né? E no propósito, no plano espiritual de Deus para conosco, há também possibilidade de renovação. O Antigo Testamento já fala disso. Por mais uma vez nós encontramos os servos de Deus pedindo e orando: Senhor, renova-me, restaura-me. E Deus tinha prometido, já segundo Ezequiel capítulo, acho que é capítulo 26, não me ocorre bem exatamente no momento, em Ezequiel, está escrito assim, é Deus quem disse pela boca do seu profeta: eu vos darei um novo coração, eu colocarei em vocês uma nova mente, eu vou escrever inclusive a minha lei, não mais nas tábuas e no coração de pedra, porque eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne, quer dizer, um coração novo. Não é mais mole, mais sensível. Tem coração duro? Qual é a resposta? Tem gente de coração duro? Tomara que não seja eu nem você. E como tem? Mas Deus promete já na antiga aliança, irmão Flávio, que Ele vai dar ao seu povo um novo coração. Um coração mais sensível às coisas de Deus. Um coração não mais de pedra, mas um coração de carne. Um coração novo. Até se canta, né? Os jovens cantam já há muito tempo. Que Deus nos dê um novo coração. E a pergunta é séria e é oportuna: Deus já te deu um novo coração? Teu coração já é um coração novo? E ele está sendo constantemente renovado? Ele realmente recebe um sangue novo, um sangue purificado? É um processo, minha gente. É um processo, e processo é algo que vai sempre continuando, né? Enquanto andarmos neste mundo, esse processo continua. Ninguém chegou à perfeição por enquanto. O homem mais santo de Deus, na antiga aliança e na nova aliança, ainda é um pecador, salvo, perdoado, mas ainda assim, sujeito às impurezas deste mundo e desta vida. Mas Deus nos renova. Posso dizer um aleluia para isso? Eu digo aleluia. Deus nos renova. Deus nos dá sangue novo. Deus nos dá um coração novo. E assim dessa forma, nós estamos mais fortalecidos. Aí o inimigo não nos pega. E se nos pegar, não nos derruba. E se nos derrubar, não ficamos derrubados, porque o Senhor nos levanta de novo. Ah, meus amigos, essa temática é fantástica e temos muito que falar sobre ela. Portanto, e mais uma vez a propósito, como é que anda o nosso coração espiritual? Como é que andam as batidas do nosso coração espiritual? As batidas do seu coração físico talvez estejam boas. Já tem estilíticos, já tem arritmias, já tem problemas. Isso é sério, muito mais sério é com respeito ao coração espiritual. Talvez, e certamente, em muitas vidas ainda não aconteceu o transplante. Vocês ouviram bem? Ainda não aconteceu o transplante, mas tem que haver o transplante. Porque a Bíblia diz, com todas as letras, inclusive no Novo Testamento, que Deus nos deu agora em Cristo uma nova natureza. E isso quer dizer, para toda a validade espiritual, que Deus nos deu um novo coração, que Deus transplantou, colocou em nós, não uma molinha, não um estente, não, um novo coração. Você se lembra da primeira cirurgia de coração? Como é que chamava o nome do médico? Barnard, acho que era, né? Você lembra? Já passou tanto tempo. Foi uma façanha, uma coisa fantástica. Todo mundo arregalou os olhos. E como é esse coração vai funcionar? Graças a Deus
que quando Deus faz o transplante, está bem feito, muito bem feito, glórias ao seu nome, e para sempre bem feito. Deus não erra na sua cirurgia, Deus não faz cirurgias pela metade. E eu quero encerrar, portanto, para concluir justamente, dizer que só me resta a mim e a todos nós uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo e cada um para si mesmo. Eu tenho cuidado do meu coração espiritual? Eu tenho feito o tratamento correto? Deixe-me dizer, logo para terminar, e eu espero que ninguém me interprete mal, não tome isso como, digamos assim, uma diminuição dos nossos profissionais médicos, psicólogos, psicoterapeutas, absolutamente. Nós mesmos temos os nossos meios evangélicos, as nossas igrejas, gente dessa competência, médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, não é nada contra isso, nada contra a ciência médica. Agradecemos a Deus porque também existe o médico humano. Posso ouvir um amém? E eu mesmo já fui várias vezes a ele, continuo indo, e fui muito bem atendido aqui e ali, excelentemente atendido, porque foram instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para me ajudar a ajudar você. Não é nada contra isso, mas quero lhes dizer aqui solenemente, como pregador da Bíblia, da palavra de Deus, que na questão espiritual as coisas são diferentes. Na questão espiritual, no reino espiritual, com respeito ao coração espiritual, medicamentos humanos não são suficientes. Atendimento psicológico para tratar de coisas profundamente espirituais não são suficientes. Você precisa ter uma assistência do Espírito Santo, uma assistência do médico dos médicos, uma assistência que vai além de qualquer tratamento humano. E por isso a pergunta é válida mais uma vez: tenho feito o tratamento correto? E o tratamento correto nestes casos é um só: ir ao Gólgota, ir à cruz, se dobrar diante da cruz não, do que ela representa, de Jesus, abraçá-lo e deixar-se abraçar por ele, receber um verdadeiro transplante que muda o nosso coração, que aquele coração endurecido, insensível, se transforma num coração sensível às coisas de Deus. E aí você começa, por isso eu falei no início, quero terminar dizendo mais uma vez, se trata não só de sentimentos, sentimentos são volúveis, eles passam. Hoje eu tenho um sentimento X, amanhã eu tenho um sentimento Y. Os sentimentos mudam conforme o dia, conforme o sol, conforme o que você está vendo e ouvindo. O sentimento nos engana tremendamente. O cristianismo que é levado só por sentimentos é enganoso, porque os sentimentos são volúveis, o nosso coração engana e os nossos nervos nos enganam. É muito mais do que isso, meus amigos. É preciso haver um verdadeiro transplante, é preciso haver uma ação poderosa de Deus na nossa vida, e aí mudam sim todas as coisas, até a maneira de encarar o mundo. É uma mudança tão radical, é algo tão profundo, é um verdadeiro transplante, que nós de fato, diz a Bíblia, não sou eu que o diz a Bíblia, as coisas velhas, irmão João, já passaram. E o que aconteceu? Tudo se fez novo. Eu começo a sentir diferente, no sentido mais profundo da palavra. Eu começo a pensar diferente e eu começo a agir diferente, porque esse é o problema. E eu encerro dizendo que eu me lembro muito bem que não faz muito tempo falei isso numa conferência, até num culto. É assim, irmãos, o gesto para ajudar. Quando Deus faz isso na nossa vida, quando Deus faz esse transplante, quando Deus de fato nos dá um novo coração e portanto nos dá também uma nova mente e novas atitudes, é assim, ó. Pode fazer o gesto comigo se quiser, não obrigado. É só uma questão pedagógica. É aqui, ó. A conversão verdadeira atinge aqui, ó. Pode bater na sua testa, lembrando a mente. É aqui, ó. É aqui. Diga comigo para encerrar se quiser. Mente nova.
coração novo e atitudes novas. Que Deus abençoe a sua palavra. Quero pedir que vocês fiquem um minutinho mais em pé conosco. Cada um reflita sobre essa palavra que o Senhor nos trouxe, porque é a palavra dele. E quem sabe, aqui agora, nesta noite, irmãos e amigos queiram dizer humildemente, com tanta sinceridade, tanto quanto o coração não nos queira e não nos possa enganar, você queira e possa dizer: Senhor, eu quero o teu tratamento no meu coração. Eu quero de fato viver um coração novo. Eu quero guardar o meu coração, mas não consigo sozinho. Eu quero que tu me ajudes a cuidar do meu coração. E vai acontecer. Pode ter certeza, porque não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor Deus. De modo que se você sentir, eu uso sentir no sentido de perceber, não só emocionalmente. Se você percebe que isso é para você, e que você realmente quer crer que Deus pode te dar essa nova percepção das coisas, e que Deus sobretudo quer te ajudar a que tu cuides do teu coração, eu quero convidar para chegar aqui à frente, à minha direita, porque eu vou orar com você e você vai orar comigo. Eu também preciso que Deus me reforce isso na minha vida, para que eu cuide do meu coração. Guarda o teu coração sobre tudo, porque dele procedem as fontes da vida, como o sangue que jorra nas artérias e veias. É uma força. Muito mais o sangue de Cristo, o perdão de Cristo, a autoridade de Cristo na minha vida, o poder de Cristo na minha vida e na tua vida garante isso. Por isso eu quero te convidar, e você não tem que se sentir pressionado por ninguém, muito menos pela minha palavra, mas a palavra de Deus nos constrange, e você pode chegar aqui e nós vamos orar juntos e clamar a Deus: Senhor, eu quero que tu me ajudes para eu cuidar do meu coração. Vou tomar os medicamentos que a tua palavra me prescreve, vou tomar direitinho como a gente toma os remedinhos, né? Por causa desta ou daquela doença. Não pode esquecer, não pode se enganar, não pode trocar os remédios. E Deus vai fazer tudo aquilo que a gente não sabe fazer. Tem mais gente? Acho que é uma grande oportunidade para você, aqui junto com a congregação, Senhor, orar e pedir: Senhor, eu quero guardar o meu coração, mas eu não consigo sozinho isso. Eu quero que tu me ajudes a que eu possa guardar o meu coração. Como eu faço quase em todos os cultos, eu quero fazer também nessa noite aqui. Se você conhece alguém da sua parentela, da sua amizade, e você sabe que essa pessoa está com grande dificuldade de guardar o seu coração cheio de coisas ruins e portanto práticas ruins, vem aqui, traz esse nome dessa pessoa. Não precisa dizer o nome em voz alta, traz aqui junto conosco, na presença da congregação. Traz essa pessoa, o nome dela, na presença do Senhor, e diz: Jesus, ajuda essa pessoa. E quem sabe você vai ter que colocar também o seu braço, como eu citei antes, né? Ajudando na intercessão, para que essa pessoa levante os seus braços, fale com Deus, e finalmente haja lindas transformações. Você está pensando em algum nome neste momento? Pense neste nome. Pense neste nome. Mais de perto, eu sei quem é você. Não tem mais ninguém? Eu não sou aqueles pregadores que fica meia hora fazendo o apelo. Não. Se você percebeu que é para você, vem aqui e aproveite a oportunidade. Louvado seja Deus. E Deus vai te abençoar grandemente, vai te ajudar, vai te fortalecer. Tu vais inclusive ter sangue novo. E quem sabe o teu parente, um parente muito achegado, um amigo teu, tão querido, mas ainda não experimentou esse transplante, esse novo coração. E muitas vezes depois do culto eu mesmo me pergunto: meu Deus, será que a mensagem foi clara ou enganei alguém? Essa mensagem hoje está clara? Vocês podem me responder, está claro isso? Existe alguma confusão aqui nessa palavra? Volte para casa dizendo: muito obrigado, Senhor, que eu entendi a tua palavra. E agora vamos orar, se quisermos, com a mão direita levantada aos céus.
Eu vou pedir hoje a um ancião da nossa igreja, tantos anos pastor no nosso grande campo de Viamão, pastor Adolfo. Ele vai orar por nós. Ele sabe do que a palavra de Deus falou nessa noite. Ele sabe. Ele sabe com toda a sua experiência como é séria a questão do coração, né? Coração espiritual, muito mais do coração físico. Pastor Adolfo sabe de que eu estou falando. Durante longos anos cuidou do nosso grande rebanho, toda a vasta congregação de Viamão. Ele sabe de que eu estou falando. De que eu estou falando? Não, da palavra de Deus. E ele ainda está batalhando em intercessão. Ele sabe do que estamos falando. Ele vai orar conosco. Amado Pai Celestial, nós queremos agradecer nesta noite as tuas bênçãos gloriosas e a tua palavra que nos veio para nos ajudar as nossas caminhadas, nossos entendimentos, nossos investimentos da nossa vida espiritual. Olha para a tua amada igreja que está reunida aqui em outros lugares também, as nossas congregações, o povo que precisa de ti, meu Pai Celestial. No nome querido de Jesus, teu amado Filho, nós agradecemos. Sabemos que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E nós, Senhor, temos recebido as tuas misericórdias. Tende a tua mão santa sobre o teu povo nesta hora, Pai. Para a glória tua, para a nossa alegria, para que o mundo possa sentir a tua presença gloriosa quando há tanta convulsão neste mundo, Pai. Estenda a tua mão, querida, Senhor, de salvação, de poder, de transformação do ser humano. Nós agradecemos no nome santo do teu amado Filho Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é verdade. E assim a tua palavra nos declara que tu estás querendo dar um novo coração, sangue novo, renovado, sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. E este sangue, diz a tua palavra, nos purifica de todo o pecado. Que o teu povo saia daqui alegre, bendizendo o teu nome e dizendo: eu também já tenho um novo coração. E eu posso agora interceder e orar pelos meus irmãos e pelos meus amigos, pela minha família, por muitos que ainda não têm essa experiência, porque ainda não foram transplantados. Mas tu queres e podes fazer isso. Ainda hoje, louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Deus que crê nisso diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar-se e leve essa palavra de Deus no seu coração. Coração renovado, restaurado e cheio da presença de Deus. Aleluia. Vou pedir ao grupo de louvor que pelo menos cante conosco mais um cântico, desses cânticos bonitos que vocês têm. Podem cantar? Porque é bom louvar a Deus. Enquanto isso, também convidamos a todos quantos quiserem e puderem trazer a sua contribuição financeira. Não há nenhum problema nisso, se você não esteve preparado para isso e não veio preparado para trazer a sua oferta, seus dízimos e ofertas. Não há nenhum problema quanto a isso. E também não nos envergonhamos de dizer isso publicamente. E eu quero dizer aqui de público, inclusive se estamos online, que aqui e ali algumas igrejas têm dito para os pastores: não fale isso online. Por que não falar online? Qual é o problema? Há pecado nisso? A contribuição para a obra de Deus, para a obra de Deus, é bíblica. Sempre foi, está na Bíblia de ponta a ponta. Mas ninguém é obrigado a fazê-lo. A diferença é essa, que não obrigamos ninguém. Ninguém é forçado a isso. Não, faça conforme a Bíblia diz, conforme o seu coração propõe e conforme a sua possibilidade, para a glória do reino de Deus, no nome de Deus. A obra de Deus é mantida assim. Quem é que vai cuidar do templo físico? Quem vai enviar missionários, sustentar pastores, evangelistas e obreiros? Quem é? O povo de Deus. Quem vai sustentar essa grande obra? O povo de Deus. Com alegria, sem nenhum fanatismo,
E não atrele assim diretamente, não atrele a tua oferta a uma benção incondicional de Deus. Não é assim, não é assim. Mas saiba que a Bíblia diz que Deus nos abençoa. E que Ele prometeu na sua palavra que Ele vai abrir as janelas dos céus e não vai faltar nada na tua casa. A questão de contribuição no reino de Deus é questão de fé. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que não pode ser feito assim só por obrigação. Não, pelo privilégio de sermos parceiros de Deus. Amém? Quando a gente tem essa compreensão, muda tudo. Até nisso há um novo coração. Até nisso, irmãos, é sangue novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar pelo menos mais lindo, como vocês cantam tão bonito. Amém? É para levantar o povo? Pode levantar. Ah, pode, claro. E a gente canta melhor. Não posso sair lá do diafragma, então vamos levantar e cantar.
E agora vamos, quase no encerramento do culto, fazendo um pouquinho diferente. Por causa desta palavra, e também por causa da grande necessidade da comunhão e oração, pelo fato de que o inimigo sempre está nos impedindo de manter este tratamento correto, eu queria dar oportunidade para algum casal e também algum indivíduo, pode ser individual, pode ser um casal, para chegarem à minha direita e à minha esquerda. E neste momento, eu quero me dar o sagrado direito de que nós, simbolicamente, assim, intercedamos, e mais do que simbolicamente, realmente, por todos os ministros da Palavra de Deus e por todos os obreiros, independentemente do título, por este Brasil afora e por este mundo afora. Disso vai depender muito o avanço do Evangelho. Então, se você quiser fazer isso, e pode chegar aqui à minha esquerda, à minha direita, à minha esquerda, pode ser um casal, pode ser individualmente, porque nós queremos que os braços dos ministros de Deus estejam levantados. Às vezes se cansam, e é natural, e é humano, são homens, mulheres. Hoje nós temos muitas mulheres missionárias, pastoras até. Você quer ver? E neste ato simbólico, mas mais do que simbolismo, é real, nós queremos interceder por todos aqueles que estão em lideranças na igreja, especialmente os ministros da palavra, para que eles não se cansem, até a volta do Senhor, porque o Evangelho ainda vai ser pregado até a volta de Jesus, por todo este vasto mundo. Então não se demore, porque nós vamos logo orar. Ainda não tem gente aqui à minha esquerda, para ajudar a levantar os braços da intercessão. Você pode ver, e tem que ser voluntário, né? Não se pode obrigar, né? Está vendo como é difícil orar? Estão vendo como é difícil orar? Não é fantasia dos pregadores, mas tem espaço aí. Você pode vir aqui, ajudar a levantar os braços da intercessão. E disso vai depender muito o avanço do reino de Deus. Sempre dependemos disso. Já tem alguns aqui à minha direita, já tem gente à minha esquerda. Tem mais alguém que quer vir e ajudar a levantar os braços da intercessão e da oração? Pode vir em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você entendeu bem o valor deste ato? A intenção deste ato? O reino de Deus vai avançar e o inimigo vai perder à medida que houver intercessores. E intercessores, inclusive, dos ministros do Senhor, que são meros homens. Não tem nenhuma diferença em relação aos outros, a não ser a chamada, a incumbência, a tarefa, que às vezes é tão difícil. A irmã Isabel já está orando, de modo que eu estou ouvindo, agradecendo pela vida do pai dela, servo de Deus, veio lá da colônia, se entregou ao ministério, passou por momentos muito difíceis, tempos muito escassos, não havia dinheiro, os obreiros eram mal pagos, verdade, passavam mal. Iniciei o meu ministério junto com ele, já faz quase um século, mas a obra continua. Acabei de, como eu disse para vocês, de empossar lá em Camaquã um casal bem jovem, um jovem pastor e a esposa que também foi consagrada, um jovem casal de pastores. Eu me lembrei do meu primeiro tempo. Que desafio, gente. Que desafio. Mas a obra continua. E eu louvo a Deus por isso. Então vamos agora para a nossa fronte. Olha, estão aqui, à minha direita e à minha esquerda. Estão dizendo neste momento, é sério, que vão sustentar essa obra de intercessão.
Vão orar pelos ministros de Deus, pelos servos de Deus, né? E Deus dará vitória para a tua vida, para a minha vida e para toda a vida da igreja. Deus sabe fazer isso. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque esta obra é obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou convidar o irmão Zenobe. Sempre muito quietinho, vocês conhecem ele, como eu também o conheço. Um pouco tímido, é o jeito dele, quietinho, não fala muito. A mulher fala mais. E ele vai orar por nós. Levante as suas duas mãos se quiser. Agora são as duas mãos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, para te pedir, Senhor, que Tu abençoe cada homem e mulher que Tu tens levantado para o Teu reino, Senhor, para pregar a Tua palavra, Pai. Supre, Pai, todas as necessidades deles, Pai. Dá, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, Pai, para fazer a Tua obra, Pai. Tu sabes, Senhor, que as lutas são muitas, que as dificuldades são imensas, Senhor, mas para Ti não há impossíveis, Pai. Por isso, Pai, nós nos unimos aos nossos irmãos para Te pedir, Pai, humildemente, que Tu abençoe poderosamente, Pai, estes homens e mulheres, Pai, que têm essa missão tão nobre, essa missão tão linda, Senhor, de levar a Tua mensagem pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A obra de Deus está avançando no mundo inteiro, também no contexto da denominação batista independente e em outras denominações também. A obra de Deus está avançando lá na Europa, onde nosso filho está, e outros pregadores o auxiliam, gente também do seminário na Europa. A obra de Deus está avançando lá para a Itália. A obra de Deus está avançando no mundo muçulmano. A obra de Deus está avançando no mundo inteiro, apesar de muitos problemas. E as portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra mim. Aleluias. As portas do inferno não prevalecerão. Isso não quer dizer que não haverá problemas. Há muitos problemas e muita coisa feia pela frente. Vem muita coisa feia pela frente, meus irmãos. Mas os céus serão vencedores. Porque não foi isso quem disse o pastor Lima, não o pastor Luiz que disse isso. O Senhor garantiu isso na sua palavra. Até lá vamos pregar. E até lá vamos sustentar o ministério. Amém? E vocês vão orar por mim. E eu vou orar por vocês. E a igreja vai orar por todos os mensageiros, por todos os pregadores. Às vezes nem sabemos dizer o nome deles. E nós vamos garantir o nosso culto de oração por enquanto, às terças-feiras especialmente. Amém? E você vai prometer, não para mim, para o pastor Gerson, que está agora em férias, vai prometer para si mesmo diante de Deus: eu vou fazer o esforço especial de estar no culto de oração, custe o que custar. Você verá a diferença e verá a vitória e a graça de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Mas ainda não terminou o culto, por favor, porque nós vamos cantar e me deixe depois chegar até a porta. Findaste este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas